aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Nós já estamos praticamente finalizando o tempo santo da Páscoa, em que Jesus voltou para o céu na sua ascensão, e amanhã, na festa de Pentecostes, vem o Espírito Santo sobre toda a igreja. E com esta festa do Pentecostes, nós celebramos o início da nossa igreja. Mas hoje, neste Evangelho, acontece um episódio muito interessante, quando Pedro vai perguntar a Jesus sobre o discípulo de que Jesus amava. Jesus amava todos os seus discípulos, mas vocês sabem, como todo ser humano, nós temos as nossas afinidades. Jesus também tinha os dele. E um deles era João, o evangelista, do qual escreveu esse próprio evangelho. Quando o evangelista João escreve, e ele dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, Jesus vai dizer, em outras palavras, que dos 12 apóstolos, o único que não vai sofrer o martírio é ele. Todos os apóstolos, cada um teve uma morte mais horrível do que a outra, porque para testemunhar o amor de Jesus, João foi um caso diferente. Primeiro, porque dos 12 apóstolos, o único que ficou fiel a Jesus até o fim foi ele. Todos os outros traíram Jesus. Depois, João recebeu a missão divina de tomar de conta de sua mãe, a Virgem Maria. Por isso que João não era à toa que era considerado o discípulo amado, porque realmente João foi uma testemunha fiel do amor de Jesus até o fim, até na hora da cruz. E nós também, como João, somos chamados a testemunharmos o nosso amor a Jesus até o fim, até a hora da cruz, até a hora da ressurreição. Hoje, com a graça de Deus, nesta celebração da Eucaristia, também nós estamos iniciando o retiro espiritual dos nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. E o que é ser um ministro da Sagrada Comunhão? É ser como João evangelista, também testemunhar o amor a Jesus, e no caso Jesus na Eucaristia, até o fim. Como? Não só levando uma hóstia consagrada aos doentes, o próprio Cristo, mas sendo a presença também do próprio Cristo para aquele enfermo. É muito fácil, meus irmãos e irmãs, como nós somos ministros, e o padre não deixa também de ser ministro, da gente levar a hóstia consagrada aos nossos enfermos, aos nossos idosos. Mas quando nós nos tornamos a própria Eucaristia junto com Jesus, para aquele enfermo, para aquele irmão, não tem dinheiro no mundo que pague a recompensa da alegria desses irmãos. E é por isso que eu estou rezando esta Eucaristia por todos vocês, queridos ministros da Sagrada Comunhão, para que vocês não desanimem, perseverem e sejam realmente testemunha da misericórdia e do amor de Deus para esses irmãos. Eu peço uma salva de palmas para os nossos ministros. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A nossa proteção está no santo nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso no amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força e de em paz, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus. Bom dia para todos e Deus tome de conta de nós. Hoje nós estamos convidados a evoluir. Então, vamos falar com quem não temos costume de falar. Dar um bom dia, desejar uma boa reflexão. Vamos sair aqui com quem nós não temos costume de falar. Vamos nos cumprimentar com quem nós não temos costume. Passa pela palavra de Deus, pela Bíblia. Como é que nós rezamos? Aí sim, a ação da espiritualidade, o exercício dela, o começar a trabalhar a oração, passa pela oração. Como é a nossa oração? Como é que a gente reza? Rapidamente, como é que a gente reza? Não precisa dizer os detalhes, não. O que a gente faz na nossa oração? Como eu faço? Não precisa dizer como os detalhes. Eu chego, me sento e depois se ajoelha, cada um tem o seu modo de ser, pessoal, mas é invocar o Espírito Santo e mais. Invocar o Espírito Santo. Então, depois acabou, invocou e aí. O que mais fazemos? Me recolhe, se recolhe. Fala com Deus. O que mais? Agradece. Pede perdão, pede. E aí? Pede muito. Vocês estão percebendo que quando a gente reza, verdadeiramente, só eu falo? Onde Deus entrou? Qual foi o momento que eu ouvi a palavra de Deus, a voz dele, na nossa oração? Primeiro, passa pelo que as urgências da nossa igreja, que nós já estudamos aqui na comunidade, a CNBB pede. O qual das urgências? Que a palavra seja momento de ação pastoral. Não, uma das urgências da igreja hoje, nós não sei se é a quarta urgência por aí, a terceira e a quarta, que a palavra é ação pastoral. Então, na nossa verdadeira, e aí a igreja nos dá uma grande ferramenta para o nosso crescimento da espiritualidade, que é o que nós
sabemos que existe, mas às vezes nós não usamos, a chamada lexo divino, que deveria compor a nossa oração. Primeiro, nós partimos do contrário. O que é que a palavra de Deus vai me dizer? Aí sim, em cima da palavra de Deus, eu rezo, peço, agradeço, escuto. Porque viver a espiritualidade nada mais é do que um grande namoro com Deus. Nós temos aqui solteiro, mas com vistas ao matrimônio e tem namorado, como é que você decide que aquela mulher vai ser a sua esposa? O que precisa para te decidir isso? Não é um namoro? O que tem no namoro que me faz conhecer essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne? O que é que me dá a certeza? O que eu preciso ter no namoro para ter certeza que aqui eu vou viver a minha grande espiritualidade matrimonial? Intimidade. Bom? Ou ouvi-la. Então, exatamente, a espiritualidade passa pelo diálogo. A espiritualidade, ela não é monólogo, ela é dialogal. Obrigatoriamente dialogal. E eu tenho que dar espaço para Deus falar. Senão eu não vou conseguir viver a espiritualidade. Mas nós somos treinados, às vezes erroneamente, desde a infância. Vamos rezar para Deus. Nós até pelos nossos filhos. Vamos rezar para Deus. Peça para Deus ter um bom sono. Vamos rezar para você se acalmar. Aí a gente começa a voltar na criança. E a gente pegou isso dos nossos pais. E sem querer nós fazemos. Que rezar é pedir. E não passamos que rezar, que orar é exercer a espiritualidade. Para que eu possa transformar as minhas realidades. E ao momento que eu tenho esse exercício da minha espiritualidade pela palavra de Deus, obrigatoriamente eu me tornarei um missionário do amor de Deus no mundo. Por isso que eu pergunto, a gente leva Deus para todo canto, a gente está com a espiritualidade, a gente tem a espiritualidade. Não é ser missionário em outras terras, não. É onde a gente anda, no nosso trabalho, no hospital, quem eu trabalho, no escritório. Viver a verdadeira espiritualidade, para que a gente possa viver essa oração. Aí eu gostaria de confrontar uma segunda pergunta para a gente poder continuar. Que imagem de Deus eu transpareço para os outros? Vamos lá. Cada um olha para a sua vida. Eu mostro Deus assim. Vamos fazer. Vamos encher esse quadro agora. Esse lado de lá. Que imagem de Deus eu mostro para os outros? Deus está vendo. Vamos lá. Vamos dizer. Eu sei que eu sou pessoa apegada, você, etc. Todos já me conhecem. Mas isso aí é um conhecimento que tem que passar por mim. Eu tenho que saber quem sou, para que eu possa espelhar a espiritualidade. Não é de um dia para o outro. Não vamos pensar que vamos ser santos rapidamente. Mas a consciência do caminho eu tenho, para que eu possa saber, poxa, está faltando em mim humildade. Como é que eu vou trabalhar isso? Se eu não me reconheço, se os outros não reconhecem, e aí vem uma coisa importante, que nós somos convidados a fazermos como cristãos, é fazer a leitura dos nossos gestos no rosto dos outros. Que dizer que eu tenho é fácil. Eu achar que tenho é beleza, bonito. Eu pensar que estou transmitindo, eu tenho certeza que eu consegui. Mas nós temos que parar no caminho do exercício da espiritualidade. Realmente, eu consegui trabalhar esses pontos. Realmente eu consegui transformar essa vida.
E aí vem a grande pergunta que vai nos nortear aqui: o que é que o encontro com Jesus me transforma? O quê? Porque se eu tenho essas coisas, e a espiritualidade, ela é dialogal, eu vou ter encontro com Jesus, o que é que ele vai me transformar? Tem que? Não, só vai te explicar. Vamos pensar rapidamente. Como é? Porque o encontro com Jesus é na comunidade, mas para o trabalho e a espiritualidade é um encontro pessoal. No meu encontro pessoal, na minha oração, aonde é que eu consigo ser transformado por Jesus? Qual é os mecanismos que eu tenho para mim mesmo que vai me ajudar a, se eu não ter humildade, começar a exercitar lá a ter? Se eu não sou justo, que eu comece a vislumbrar a justiça na minha vida. Se eu não sou disponível, que eu recebo, poxa, me pediram uma coisa, eu não sou, eu não pedi, não posso, mas eu poderia não ter feito, como que vai poder ter dado uma ajuda. Quer dizer, o que é que o encontro pessoal com Jesus me transforma? Vocês já começaram a perceber na nossa oração, e na verdade o que é que me leva? Porque o cristão é um ser missionário eterno. Missionário começa na nossa conversão, né? Todo mundo sabe que nós vamos para o céu, não é isso? Ou não? Mais ou menos? Dependendo? Pretendemos. Mas deve ser entre nós uma certeza. O cristão não tem que ter dúvida se vai para o céu ou não. Não tem pretensão. Eu vou para o céu e acabou. Vai precisar. Por que eu boto no livro? Agora, só entra no céu santo, né? Ou entra no céu diferente? Vai para o purgatório. O que eu estou contrapondo para ele poder ver? Nós ansiamos as coisas, mas nós não deixamos o encontro de Jesus me transformar. Porque eu tenho que ter certeza que vou para o céu. Não tem jeito. Senão, para que eu estou dentro da igreja? Para que fé que eu tenho se não é o convívio completo com o Pai? É para ir para o céu. Isso. Eu estou aqui para ir para o céu. Para ir para o céu. Eu tenho certeza que eu, mas estou trabalhando para isso. Mas nós temos que ter certeza. O grande problema é que quando eu começo a duvidar se eu posso ou se eu não posso ir para o céu, eu começo a relaxar nos meus exercícios espirituais. Não, mas aí eu quero dizer para você assim, eu não estou relaxando, eu estou aqui para ir para o céu. A certeza, Não, sim. As suas atitudes, o seu caminho de espiritualidade, eles levam a ser ou não ser. Aí varia. Nós não vamos julgar, quem julga é o Pai. A própria Jesus Cristo disse isso. Mas qual é a minha certeza das minhas atitudes? A minha atitude hoje me dá a certeza que eu vou para o céu? Se não dá, o que é o encontro com Jesus me ajuda a transformar. Na verdade, não é que eu estou dizendo que eu já estou pronto para ir para o céu, não. É apenas o exercício que nós estamos convidados a fazer. É por isso que esse exercício tem que ser diário. Exatamente, eu acho que esse exercício tem que ser diário. Que é, se eu quero seguir o caminho, se eu sou cristã, eu vou seguir a quem? A Cristo. Se eu sigo literalmente assim, rigorosamente a Cristo, eu tenho a certeza que vou para o céu. Agora, se eu não, é por isso que eu digo, meus atos e atitudes é que me faz ter essa certeza. Exatamente isso. Então nós temos que ver. Depois entender. Ok, mas 15 minutos, vamos só usando 15 minutos. Agora ele vai poder segurar. Então, o grande detalhe é em que ele me transforma. Aí vamos questionar, eu consigo ter um exercício de transformação da minha vida? Consigo vivenciar a transformação da minha vida? Consigo vivenciar todas essas realidades? Ou simplesmente vou deixando passar?
Ou é aquela velha história, a dieta da segunda-feira? A minha vida espiritual é a dieta da segunda-feira ou a minha vida espiritual é uma transformação cotidiana? Vocês estão percebendo a diferença? Porque às vezes nós estamos na igreja, estamos a serviço, somos ministros extraordinários desta Sagrada Comunhão e achamos que isso é suficiente para a minha espiritualidade. Por que eu digo que nós às vezes achamos? Porque se eu não tenho uma prática cotidiana dos exercícios de transformação da minha vida, eu acredito que a minha prática na igreja é suficiente. E aí vem o que nosso Papa Francisco questiona. O que ele diz? Cuidado para que a igreja não se transforme numa ONG. Por quê? Eu vou ajudar os outros, eu vou arrecadar a cesta básica, eu vou ajudar os pobres que teve uma enchente, teve uma invasão. Poxa, beleza. Qual a diferença disso com o homem? Olha, a ONG faz a mesma coisa. O Greenpeace faz coisas maravilhosas aí no meio do mar, salvando a natureza. Não estou fazendo nada demais. Estou transformando, não é igreja, não. Mas o que Deus nos pede é que as minhas ações reflitam o meu ser interior. E não fazer para ajudar os outros. Não é para ajudar os outros, é eu ser espelho de Jesus para os outros. Eu transmitir para os outros essa imagem de Deus. E é isso que nós somos convidados a presenciar. E se eu faço trabalho, se eu sou só um agente pastoral, eu não sou um missionário de Deus. Eu sou um tarefeiro. Me dá uma tarefa de dar uma palestra, eu vou lá e faço. Me dá uma tarefa de distribuir essa comida para os idosos, eu vou lá e faço. Me dá uma tarefa de servir aqui no jantar das mães, eu vou lá e faço. Me dá uma tarefa de cozinhar para não sei quantas pessoas, eu vou lá e faço. Simplesmente execução de tarefas. Tarefa. Mas onde é que o exercício dessa tarefa eu faço com que os outros percebam? Porque ao eu cozinhar, eu não estou só cozinhando, eu estou exercitando a presença de Deus no meio de nós. Ao eu servir, eu não estou só servindo, eu estou exercitando e demonstrando que é Jesus Cristo que está agindo através dos meus atos. Por isso eu preciso saber o que é que encontro com Jesus me transforma todos os dias. Ao ponto que a gente possa chegar um dia a fazer como Paulo disse, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 20, após o 5, medito e vejo, ele diz o seguinte: hoje já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas se nós olharmos e pegar a carta aos Gálatas, ela foi escrita já perto da vida de Paulo. Paulo, ele tinha esse pensamento no início. Vamos confrontar. Ele era um fariseu, conhecedor profundo da lei, mas ele tinha um encontro pessoal com Jesus antes? Não. Foi com a famosa queda do cavalo que ele começou a questionar e confrontar as atitudes que ele tinha com o que estava na palavra de Deus. E começou a ver. E aí ele foi transformando as suas atitudes em um grande missionário. Porque ele viu que a palavra de Deus necessitava transformar em missão. E é essa espiritualidade que nos convida a fazer essas coisas. Quem tem Bíblia, vamos pegar aí Eclesiastes 25, de 1 a 2. Vai ali.
e agradam ao Senhor e aos homens. Concórdia entre irmãos, amizade entre vizinhos e mulher vivendo em harmonia com o marido. Há também 3 tipos de pessoas que eu detesto e cujo comportamento me irrita profundamente: o pobre orgulhoso, o rico mentiroso e o ancião adúltero e sem bom senso. É a palavra de Deus. Pode ver de novo, olha lá. Repete essa segunda página que eu vou marcar que eu vou sentir mais aí. Repete só o versículo 3 e 4. Só 3 e 4, que eu repito. Há também 3 tipos de pessoas que eu detesto, cujo comportamento me irrita profundamente: o pobre orgulhoso, o rico mentiroso e o ancião adúltero e sem bom senso. Palavra de Deus. Deus dizendo que não gosta dessas atitudes de nós. Aí vamos dizer, o que nós entendemos pelo pobre orgulhoso? O que é que Deus quis dizer que não gosta do pobre orgulhoso? O que ele quis dizer que não gosta do rico mentiroso? E o que ele quis dizer que não gosta do ancião adulto? O que significa isso? Aí, o exercício da espiritualidade, Alex Divino. Escutamos a palavra, refletimos a palavra e vamos confrontar com a nossa realidade. Parece falar. Quer pra cara foi feia, né? Acabou. Quando nos pede todas essas coisas, a gente vê. Na verdade, o que ele nos pede, a grande pobreza espiritual, é o desafio, é o estar com ele. E não eu sou, eu faço, eu sei. Pobre orgulhoso. E às vezes nós temos atitudes. Não é assim não, porque faz 10 anos que eu faço. Ninguém pode mudar, ninguém pode melhorar. Não tem um modo diferente de fazer que a gente pode. Ah, meu irmãozinho, como é que você faria? É assim, olha, dá para ajustar. Vamos fazer o teu e o meu junto e transformar no terceiro, nem o teu e o meu. Exercício da espiritualidade de Deus. Mas nós, como agentes pastorais, nos apropriamos dos nossos conhecimentos e não deixamos Deus transformar a minha vida. O rico mentiroso. Como é que a gente vê isso? E nós estamos acostumados. Vocês prestem atenção, estão acostumados a ler a palavra de Deus, passa por cima dela e diz aquilo que a gente acredita. Não é assim que a gente faz nossas orações? Vamos lá, sair em conjunto. Nosso ciclo, nossa pastoral, reza a palavra de Deus hoje. Ah, eu acho que Deus quis dizer isso, né? Alguém acha alguma coisa? Achou? Não, a pauta de hoje é o seguinte. Não é isso que nós dizemos assim. Então nós temos que aqui começar a fazer o exercício real da escuta da palavra de Deus. O que é que ele quis dizer para mim? Quando ele me disse que não gosta do rico mentiroso. Mostrar para os outros que fazemos e esquecemos de ver qual é a avaliação que Deus tem da minha prática. A gente não para pensar, pai, gostou aí que eu fiz? Ficou bom? Está certo. A gente começa a. Não que a gente não precise, mas a gente tem que avaliar o que nós fazemos. Mas a grande avaliação, quando eu estiver sozinho, hoje, o meu dia, como foi? O que é que Deus vê no que eu fiz hoje, para que eu estou dentro do projeto de Deus? Tudo o que eu fiz nos remete. E a igreja nos ajuda a fazer isso na liturgia das horas. Né? Quem conhece a liturgia das horas, os ministros são convidados também a orá-la. Vocês conhecem ou não conhecem a liturgia das horas ou não? Quem não conhece? A liturgia das horas, ela foi
iniciada com os monges e vem uma prática de resgate atual. Hoje eu tenho, a cada 3 horas, uma oração própria da igreja. A igreja do mundo inteiro reza a mesma oração às 6, às 9, às 12, às 15, às 18. Existe já um que chama do breviário, existe a liturgia já toda escrita. Quem não tem hoje em dia, existe um site chamado Liturgia das Horas, que você entra no site e ela dá a oração daquela hora. Quem não tem seu iPhone, vai lá, liturgiadashoras.org.br, e você vai ter a oração do dia, com textos bíblicos, com reflexões, com tudo. E as reflexões da liturgia das completas, uma das partes dela, ela pede: faça a reflexão do seu dia. O que é que você fez hoje que agradou a Deus? O que é que você fez hoje que não agradou a Deus? Isso é um exercício que a igreja nos convida. Para quê? Para que no dia seguinte eu possa tentar melhorar. Não é simplesmente, eu fiz isso, não foi ruim. Perdão, meu Deus, perdão. Aí no dia seguinte, e a gente começa a criar, né, nossos pecados de estimação. É aquele que a gente gosta de cometer, aquele bichinho. E vamos fazer aquilo ali? Isso se torna um vício. Os padres que podem sentir isso mais do que nós, que toda a vida a gente chega lá, a gente conta o pecado. Mas o pecado pode mudar. Poxa, eu cometi de um jeito, agora está diferente, já está menor, já está com intensidade. E não simplesmente confessa hoje, aí segunda-feira que terça-feira vem de novo. Aí quando chegou na sexta-feira, poxa, fui de novo. Então não chegou nem aqui na nossa semana. E começamos. Não que a confissão não seja necessária, mas isso demonstra o quê? Que o nosso exercício espiritual não está nos ajudando a mudar nada. Desculpa eu ser um pouco mais contundente, mas porque a espiritualidade passa por uma mudança. Nós temos que melhorar. Não adianta eu estar na igreja, ser ministro, ser animado, se eu não me tornar cada dia mais santo. Ninguém quer ninguém perfeito, não. Deus não quer perfeito, quem é perfeito só é Deus, mais ninguém. Mas viver a santidade, todos nós. Por isso, Deus nos convida a transformar cada dia, a ajudar cada dia, a mim, não ao outro, né? 1 Timóteo 4:14. Graça que há em você. O que Deus diz? Não descuide do dom da graça que existe em você. Vocês estão pensando? Então, e aí vem o questionamento: como eu trato a graça que habita em mim? Eu exercito a graça? Ou eu deixo a graça de Deus ir se apagando, se apagando, se apagando, se apagando? Aí um belo dia alguém me dá um sacolete, eu vou lá, me confesso e volto com toda a força. Mas daqui a pouco vai se apagando, se apagando, se apagando. Como eu cuido da graça que habita em mim? E quando Deus nos pede exatamente isso, não descuides, é um exercício contínuo. Um exercício constante. Porque senão nós vamos nos tornar novamente retornando um parefeito de Deus, não um espelho de Deus para o mundo. E é isso que Ele nos convida a exercitar. E mais um pedacinho Ele pede para que te faça. Jeremias 3:13. Mas quem quer me achar, beleza. Jeremias 3:13. Reconhece, porém, tua perversão. É contra o Senhor, teu Deus, que te rebelaste. Desgastaste-te em andanças
junto aos estrangeiros, sob toda a árvore verde. Não escutastes minha voz, oráculo do Senhor. É fácil a gente reconhecer o erro do outro, né? O que é que Deus nos pede? Reconhece apenas a tua culpa. É a tua culpa, o teu erro, e não justifica as tuas atitudes por atitudes levadas pelos outros. Achou? Então, exercício dessa espiritualidade vem em eu, novamente, seguir aquilo que Jesus Cristo nos pede, que Deus nos pede, parar, olhar e reconhecer verdadeiramente. Quando eu reconheço, eu assumo que existe alguma coisa errada. Porque eu posso simplesmente ver, não posso ver. Ah, isso aqui foi errado, tá, foi, tranquilo. E não assumir que aquilo ali necessita de mudança. E ficar, vamos dizer, olhando para minhas atitudes através dos meus olhos, do meu jeito, do jeito que eu acho que deve ser. Vamos ver uma atitude que nós temos. Desculpa, eu vou dizer uma coisa aqui, mas mexe um pouco, mas a gente vai reconhecer essa verdade. O que quer dizer o nosso título de mestre? O que é mestre? Ministro. O que quer dizer ser ministro extraordinário? O que significa a palavra extraordinário? É uma coisa maravilhosa, extraordinária, perfeita, melhor do mundo. Mas se nós observarmos, alguns de nós têm esse sentimento. Porque quando o padre nos convida, nós sabemos que é um período pré-estabelecido, mas nós gostamos de que ele for permanente. Ou nós não temos esse sentimento? Se é uma coisa extraordinária, é temporária, é passageira, não é o extraordinário de maravilhoso. Porque às vezes nós não entendemos a palavra extraordinário. E só você entender, como nós fazemos às vezes leituras diferentes daquelas que são. O ser extraordinário é porque eu preciso de ajuda extraordinariamente para atender a comunidade. Extraordinariamente, 2 sacerdotes não tem como ver todo mundo dessa comunidade. Então ele precisa de todos nós. Extraordinariamente, ele não tem como realizar celebrações da palavra com os idosos que estão acamados lá. Ou eles vão celebrar no templo, ou vão atender os nossos necessitados. Então, extraordinariamente, nós ajudamos a igreja a chegar aonde precisa chegar. E às vezes nós achamos que é uma coisa eterna. Precisa dar exemplo, mas nós vai vendo. Não é isso, não é privilégio de paróquia nenhuma. Todas as paróquias, em todos os movimentos, temos aqueles sentimentos de pertença. A coordenação é minha. Eu sou extraordinariamente eterno. E Jesus Cristo nos pede que a gente vá exercitando essas realidades do serviço. Porque, vejamos só, veja como o ser extraordinário do ministro é uma coisa tão maravilhosa. Eu, durante 2 anos, ou 4 anos, dependendo, sou convidado a exercer a minha espiritualidade mais profunda, a exercitar o trabalho de conversão mais ardente.
E não posso perder essa chance de exercitar com os irmãos doentes, com os irmãos necessitados, o meu amor, a minha disponibilidade, a minha alegria, a minha bondade, a minha fé. Exercitar. Eu passo 2 anos exercitando. Quando eu saio, eu vou ou não continuar exercitando? Com certeza. Nós fizemos um treinamento de exercício da espiritualidade como ministros. Aí vem outros que vão também experimentar o exercício da vivência espiritual. Aí depois vem outros. Quantas pessoas exercitando a espiritualidade a nossa comunidade vai ter? Não vai ser mais só 100 pessoas. 100 pessoas hoje, 200 ano que vem, 400, 500, 1000. E o mundo vai cada vez mais exercitando o amor na prática diária. Você está entendendo o que é que o ministro de sabedoria nos convida a fazer? Não é só vir servir e botar a bata. Essa parte é a parte visível. Mas o que é que ser ministro me transforma? Como eu cheguei e como eu vou deixar o exercício do ministério, como estará a minha vida espiritual? É a mesma coisa? O que é que o exercício, voltando àquela pergunta, o que é o exercício do ministério extraordinário da Eucaristia me levou a refletir imagens diferentes que eu não tinha para os olhos de Deus? O que é que o exercício do ministério da Eucaristia me levou a ser mais cristão, a transformar a minha vida no exercício do mundo? Eu, na minha profissão, melhorei como cristão. Eu, na minha casa, melhorei como cristão. Eu, com meus vizinhos, melhorei como cristão. Queridos amigos, há 3 coisas que eu gosto de vocês: a concórdia entre os irmãos, a amizade entre vizinhos. O que é que eu posso ajudar a transformar isso? Às vezes é difícil, às vezes é complicado, mas tem que tentar, exercitando o nosso coração para transformar as realidades. Nós não podemos simplesmente entrar, chegar, sair e nada ficar. O exercício do ministério extraordinário da Sagrada Comunhão nos deve transformar com mais intensidade o exercício da santidade. Todo cristão é convidado a exercitar. Todos nós aqui presentes, somos convidados a exercitar mais intensamente e mais profundamente. Por isso passa do reconhecimento da minha realidade, do que eu faço e do jeito que eu vejo. E ver o jeito que eu vejo é o mesmo jeito que Deus enxerga, ou eu vivo um Deus criado por mim? Isso é uma questão que nós temos que ter sempre, 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 sempre. E vamos então abrir aí em Baruque. Eu ia falar do livro Baruque 4:21. Afastar de Deus, depois de convertidos, multiplicai vossos esforços para procurá-lo. Também tem alguma outra tradução, que esse texto é texto da lista, tem várias traduções, tem um trecho de uma tradução muito bonita. Vamos ver aqui. Assim como tivemos a ideia de afastar-vos de Deus, convertei-vos e procurai-o com zelo 10 vezes maior. Parece que eu queria ouvir. Era essa aqui. Qual é? Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Vocês estão entendendo?
toda vida que eu me afasto de Deus com os meus pecados, com os meus erros, como é que eu retorno aos meus exercícios espirituais? Como é que eu retorno para a minha vida depois do sacramento da penitência? Eu volto igual? Volto com a mesma intensidade para tentar evitar de cair novamente? Como eu vivo? E Deus nos pede, mesmo que vocês errem, ao conhecer o erro, ao perceber esta realidade, ao vivenciar tudo isso, você viu, agora ponte 10 vezes mais força para vencer aquilo que lhe atrapalha vivenciar o amor. E aí, o que nós somos convidados a olhar na nossa vida, como está a força, a minha tentativa de mudança? Chegou o segundo domingo? Como é que está? Vamos olhar para cada um de nós. Nós conseguimos atender esse pedido de Deus de redobrar a minha força, né? Uma vez só não. Deus nos conhece tanto e nos sabe que nós somos limitados nos exercícios espirituais, que Ele nos orienta. Ponte 10 vezes mais zelo. E o que quer dizer a palavra zelo para Deus? Aí nós sabemos, o que quer dizer zelo para Deus? Cuidado, atenção, dar o de melhor, 10 vezes mais força, para que eu possa vencer esta realidade que me atrapalha. Até hoje, esquecemos o passado. Vamos só refletir. Até hoje, eu consegui transformar minha vida mais intensamente depois que eu reflito um erro meu. Olha para cima. Eu consigo. Eu reconheço. Eu percebo. E a minha força de mudança é maior a cada dia, porque nós percebemos, os pontes errantes, ao reconhecer, ponte 10 vezes mais cedo. Errei ontem, errei semana passada, reconheci, tenho mais 10 vezes força para vencer o erro. Por algum motivo, apesar do meu esforço, uma semana depois, 15 dias depois, eu vou e caio de novo. No segundo reconhecimento, a minha força tem que ser 10 vezes maior do que a primeira, que já foi 10 vezes maior do que a outra, que já foi 10 vezes maior do que a outra. Vocês estão percebendo que é um exercício que eu tenho que fazer a cada vez mais, mais e mais e mais. Na palavra de Deus nós não ouvimos Ele dizer que nós vamos conseguir. Ele apenas nos diz: ponde 10 vezes mais zelo em procurá-lo. E aí reside por as nossas falhas nos exercícios espirituais. Vamos, é só para olhar para si. Eu ponho mais força, eu sou mais obstinado, eu sou mais determinado em não errar, ou eu continuo vivendo tentando não errar? Como é que eu faço? Quem busca melhorar, melhora, não posso? Lógico, todos nós precisamos melhorar. Mas como é a intensidade da minha busca de melhoria? Aí onde está a nossa questão. Por isso, Deus nos dá a orientação no livro de Baruch: se você errou, não foi condenado.
mas reconhece a tua falta. A tua falta. Ao reconhecer a tua falta, ponde 10 vezes mais força do que você tinha em viver a palavra de Deus. Em exercitar. Porque nada mais é viver a palavra de Deus, e aí uma coisa bem clara para todos nós, é quando eu vou confrontar as imagens de Deus que eu reflito para os outros. Eu tenho várias imagens que eu não consigo refletir. Mas se eu ponho mais zelo, as imagens que eu reflito turva, as imagens que as pessoas não conhecem, não conseguem reconhecer, vixe, essa atitude aí não é de Deus não. Mas eu começo a trabalhar, pondo mais força, essas imagens vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais reconhecidas como imagens de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, as comunidades cristãs elas eram reconhecidas no meio do povo, né? Andavam, às vezes os judeus não sabiam nem quem eram cristãos, mas eles tinham uma qualidade, que as pessoas olhavam e diziam: tem alguma coisa diferente aí no meio. E diz a frase que é: vejam como eles se amam. Ou seja, eles refletiam a imagem de Deus que os outros estavam conseguindo enxergar. A comunidade toda conseguia enxergar, o povo todo conseguia enxergar um Deus diferente neles. E eles não andavam no meio falando de Deus toda hora. O que chamou a atenção, começou a converter as pessoas é: vejam como eles se amam. Não é eu amar a minha esposa, eu amar os meus filhos, vejam como eles se amam. E às vezes, dentro do nosso próprio ministério, existe alguém que eu não gosto. Existe alguém que eu não quero me relacionar porque fez uma coisa ruim para mim. Existe alguém que me magoou e eu perdoo, mas não esqueço. Isso são práticas humanas nossas. E como é que eu vou conseguir então refletir o amor de Deus se eu não consigo transformar o meu coração? Se nós percebemos, nós não temos uma venda, não acho que no meio não tem não. Mas sempre em alguns cantos da igreja a gente percebe alguém que nos magoou e eu tenho raiva. Alguém nos chamou a atenção, às vezes corretamente, mas só porque me chamou a atenção, a pessoa não gostei não. E começamos a criar sentimentos diferentes. E aí eu vou começar a transparecer o sentimento que está lá dentro. Às vezes eu não falo nada, mas meu olhar, meu gesto, ixi, lá tem umas caras. Eu falo dele. Lá eu falo Francisco, vai puxar nas orelhas, vai baixar tudo aqui. Ou então, pai Francisco. Tá vendo? Temos exemplos nossos, mas vamos reconhecer nas nossas atitudes, nas nossas vidas. Tem ou não tem alguma coisa nesse sentido? Como é que eu posso ser a imagem de Deus e refletir o amor de Deus nos outros se eu não exercito essas coisas? Uma coisa importante que nós esquecemos de exercitar, dentro da grande espiritualidade, exercitar o perdão. A gente pede perdão, mas às vezes exercita o perdão em mim. Porque vejamos, olha o que é que o falta do exercício espiritual nos causa. Quando eu não exercito o perdão em mim, essa atitude que eu tenho ao ver o outro, não esquece o que é que aconteceu com o outro. Em mim, quando eu vejo a pessoa que eu estou chateada, que eu estou magoada, o que é que causa em mim? Toda vez que eu vejo. Causa sentimento bom? Me causa tranquilidade, alegria? Então eu começo a sofrer. Eu estou sofrendo. Não é o outro que me feriu, não. Quem sofre sou eu.
E às vezes a gente esquece disso. O sofrimento começa em mim. Quando Jesus pede para nós exercitarmos a nossa espiritualidade no perdão, perdoar 70 vezes 7 nada mais é de que viver na alegria do Evangelho. Porque a pessoa que não tem mágoa no seu coração, ela vai ver quem ofendeu e continua, meu amiguinho, meu amiguinho. Vai ter um exercício verdadeiro do amor. E se eu tenho chateado com alguém, se eu não consigo falar com alguém, antes de tudo, eu estou me magoando, eu estou me ferindo, antes de viver a comunidade e a unidade. Se a minha espiritualidade é uma espiritualidade de comunhão, não foi o que nós vimos antes, no começo? Toda espiritualidade é uma espiritualidade comunitária, porque Deus é uma comunidade. E eu tenho que viver a espiritualidade, eu tenho que viver em comunhão. Mas eu preciso exercitar em mim o perdão. Mas senão eu não vou conseguir jamais fazer. O profeta Ezequiel, no seu capítulo 18, ele nos relata uma promessa de Deus. Deus diz lá, lembrei agora, não preparei, mas é que Deus nos promete: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou devolver o coração de carne. O que é que Deus quis dizer com isso para a gente? Se eu vivenciar a minha espiritualidade, se eu deixar Deus mexer na minha vida, esses sentimentos que me transformam em pessoas amarguradas, em pessoas sofridas, em pessoas duras, desaparecerão. E o meu coração transforma o coração de carne, o coração que ama, o coração que bate na alegria. É isso que o exercício espiritual da minha coletividade me leva a ter. E eu tenho que então reconhecer essas realidades dentro de mim, para que eu possa modificar e deixar a imagem que eu reflito de Deus mais clara, a imagem que eu reflito de Deus mais fiel, né? Nós colocamos fidelidade de Deus, e a nossa fidelidade que nós somos criados também deve ter, porque no livro Gênesis Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não igual. Mas então eu tenho que refletir aos outros a imagem e a semelhança de Deus. Então, se eu não estou sendo fiel à imagem, eu tenho que mostrar a mim, reconhecer o meu erro, reconhecer que a minha caminhada, se eu estou tentando perdoar desse jeito, não estou conseguindo, eu vou insistir nesse modo de ação? Não. Eu tenho que mostrar que tem que mudar, de agir de um modo diferente. E é isso que nós estamos convidados. Por isso que Deus nos disse: ponde 10 vezes mais cedo em procurar. Deva perceber que é vivenciar a espiritualidade, que é transformar a espiritualidade, passa obrigatoriamente por confrontar a palavra de Deus na minha vida. Tudo que nós conversamos, nós confrontamos com a palavra de Deus. Temos vários textos, só versículos, sem pegar toda uma reflexão. Então é isso que nós somos convidados a dia, a perceber a nossa vida, confrontando com o diálogo de Deus. Não podemos deixar a nossa oração infrutífera, porque exatamente o próprio Jesus Cristo nos diz, Deus diz que a palavra de Deus não volta sem antes ter dado seu fruto. Mas a palavra de Deus, nós temos que procurá-la, nós temos que ter o hábito de ler a palavra de Deus. Mas como é que hoje nós fazemos isso?
Como é que eu leio a palavra de Deus? Vamos só confrontar. Como é que hoje eu faço o exercício da palavra de Deus? Como é que eu trato a palavra de Deus? Eu pego a Bíblia e vou ler, tá? Beleza, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso com constância. Como é que eu faço? Agora eu como. Quer que ao terminar a palavra de Deus, como é que eu faço? Faz uma leitura orante da meditação. A gente faz essa meditação constantemente, todo mundo faz? Não, um faz. Todos nós fazemos essa leitura meditante. Como é que a gente trata a palavra de Deus? A gente lê e aí, depois de ler. A gente lê e depois de ler. Já passa para os pedidos, já passa para os agradecimentos. A gente lê, a gente verdadeiramente confronta a palavra de Deus com as minhas atitudes. Verdadeiramente a palavra de Deus me ilumina a vontade para mim. Porque uma das coisas que nós às vezes fazemos, diferente do que Deus nos pede, é de nos tornar doutores da palavra de Deus. Somos doutores. Lemos a palavra de Deus, sabemos tudo perfeitamente. Quando alguém, se nós reclamamos dos nossos irmãos evangélicos, mas nós às vezes fazemos, quando alguém vem com alguma coisa, a gente já fala, na Bíblia diz assim. Na Bíblia diz de outro jeito, mas assim não, porque Deus diz isso. Então nós somos doutores da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não foi feita para gerar doutores. Ela foi feita para gerar o quê? Santos. Entendeu? A diferença, Deus deixou a sua palavra, não foi para gerar doutores na sua palavra, mas que a sua palavra nos santificasse. Ele não quer que nós estudemos a Bíblia e saibamos tudo decorado. Ele quer que a Bíblia nos ajude a transformar a vida. E aí, cada dia, sermos mais santos. Porque uma coisa que o Senhor nos pediu: sermos santos como meu Pai é santo. Isso não foi dizer, você acha que você vai ser santo? Deus disse, sede santos. Ponto. Ele não disse, tente ser santo. Tem escrito isso? Sede santos. Ponto. Se eu quero seguir o que a palavra de Deus nos diz, eu tenho que buscar isso constantemente. Não é um momentinho de exercício pastoral. Não é um momentinho de convívio em celebração. É constante. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em cada coração
Foi boa essa música, eu tenho que começar exatamente isso. Todo o nosso ministério, do exercício espiritual, o exercício da espiritualidade e a vivência dela, ela obrigatoriamente passa pelo gesto da alegria. Não existe uma pessoa que vive a espiritualidade que a faça triste. Não pode. E aí é exatamente essa necessidade nós temos de transmitir o Jesus com alegria para os outros. Às vezes eu vejo uma certa preocupação quando nós estamos servindo, como nós transmitimos a nossa alegria no simples gesto de entregar o corpo de Cristo. Às vezes fica parado e diz: não, estou complementado, estou rezando. Mas a oração naquele momento, a oração alegre. Eu tenho que dizer para os outros que Jesus Cristo me transforma a minha vida e me deixa uma pessoa alegre. O cristão não pode ser triste. Nós não temos esse direito. Deus nos deu o maior presente da nossa salvação. E com isso, a alegria. Então, o exercício da nossa espiritualidade, ela vai começar a se manifestar naturalmente com a alegria com que eu trato os outros, com a alegria com que eu sirvo na missa, com a alegria com que eu visito o doente, não com o peso que eu tenho que sair da minha casa para ir visitar uma pessoa. Não é o peso que eu tenho que vir na missa. Poxa, 8 da noite, estou cansado, é o peso. E a gente começa a transparecer para os outros o peso do ser cristão, não a alegria da transformação. O Papa Francisco lembra isso. Exatamente. Tanto é importante que nosso Papa diz: o cristão não pode ser triste. Não se admite um cristão sem alegria. A nossa missão é alegria. Tem problemas no exercício? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas nós temos uma pessoa que nós estamos festejando agora, esse final de semana, aquele que vai nos dar a alegria. Ao festejar Pentecostes, ao festejar a vinda do Espírito Santo, o que é que o Espírito, qual é a função do Espírito Santo na igreja? Animar. Nos dá alegria e força para a missão. Então, se eu sou um ministro que não transmito alegria, eu estou ou não estou exercitando o Espírito Santo que está em mim? Estão percebendo a dualidade? O cristão não pode ser triste, não pode ser preocupado, não pode tem que transmitir alegria sempre. Às vezes é difícil. A gente diz: poxa, o amor está desabando na minha cabeça, eu estou cheio de problemas. Eu estou com problema de saúde, eu estou com problema financeiro, eu estou com isso, eu estou com aquilo, com outro. Aí, abra aí, Filipenses 4. Também estava um texto aqui, não é que ele veio agora. Filipenses 4. Quem achou o que ele fala? Achou? Aí para cá que acaba ligeiro. Fiquem sempre alegres no Senhor. Repito, fiquem alegres, que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está próximo. Entendeu? Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. Que a vossa alegria seja conhecida por todos. Não podemos exercer o ministério com tristeza. Depois vocês pegam essa carta de Paulo, esse capítulo 4, bem todinho, ele vai dizer: não se preocupe com nada, entreguem tudo na mão de Deus. A tristeza, a doença, ele vai explicitar mais detalhes. Podem depois ver com calma e rezem esse texto, para transformar no nosso coração.
para que nosso exercício ministerial seja sempre com alegria. Sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele não diz, eu estou com problema de tristeza, ou de saúde. O meu sobrinho entrou nas drogas. E tristeza não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Porque Ele que vai nos ajudar. E o Espírito Santo vai nos animar a sermos verdadeiros missionários. E aí podemos exercitar essa nossa espiritualidade. E para isso, aí vamos ver Jeremias 18, de 1 a 6. Assistiu a música assim. A palavra do Senhor nestes termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no forno, com o vaso que estava a modelar. Não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor: o que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Perceberam o que é o exercício de verdade? Deus faz um figurativo para nós. Chama Jeremias como chama cada um de nós agora. Vamos imaginar a cena que Jeremias estava lá. Vamos nos colocar. Vocês já viram como é que trabalha o oleiro? Ele pega um monte de barro, bota numa plataforma, pega o pezinho e vai rodando, o barro vai rodando na frente dele, ele vai modelando do jeito que ele acredita que aquele monte de argila com água não é nada, vai se transformar num jarro alto, num jarro baixo, num jarro magro, num jarro gordo. E isso nós vemos quando a gente vai para as cerâmicas, né? A gente vê jarro de tudo quanto é jeito. Quem foi que inspirou o oleiro a ser daquele jeito? E o texto é bem claro. O oleiro estava trabalhando, quando viu que o jarro não estava do jeito que ele quis, desmanchou tudo e fez de novo. Está aí no texto. E aí Deus diz para a gente: eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Vocês não aceitam? Vocês querem? Vocês deixam? E é isso que Ele quer fazer com nós a cada momento. Quer nos transformar do jeito dele. Porque o jeito dele é ser santo. Por isso nós não podemos duvidar da nossa santidade. Porque só nascemos para uma coisa na vida: ser santo. Mas Deus nos mostra que Ele vai me ajudar. Eu não estou sozinho nessa missão. Mas eu preciso deixar. Tanto é que ele pergunta. Pela educação que ele tem, ele pergunta: eu posso fazer isso com você? Aí no texto. E é essa a resposta que nós devemos terminar, depois daqui a pouco o nosso retiro levar para casa. Como eu vou deixar Deus nos transformar? Que atitudes eu vou ter para Deus me modelar? Para Deus me conduzir. Por isso que é importante. E Padre Zezinho é muito feliz em uma das músicas que, a meu ver, quando eu há um tempo atrás, eu achava tão besta. Você vê, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as belezas das coisas. Eu achava a música infantil, uma música besta, que não dizia nada, a gente cantava quem cantava. Mas a gente vai se perceber, não é bem assim, ele dizia, é aquele refrão: amar como Jesus amou.
Pensar como Jesus pensou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Viver o que Jesus sentia. Ou seja, essa é a nossa missão de cristão. E nós nos enganamos quando achamos que devemos amar do meu jeito. Não. Eu tenho que ser modelado por Deus para amar do jeito de Deus. Porque o meu exercício espiritual vai me conduzir ao verdadeiro amor. Não o amor torto, o amor correto. E nós já vimos no começo, quando a gente já refletiu, se uma pessoa me faz mal, eu fico chateado e guardo rancor no meu coração. Esse amor é o amor humano. É assim que Deus quer que a gente ame. Vocês estão percebendo? Então, é viver o amor do jeito de Deus. Para um dia eu conseguir amar verdadeiramente como Jesus ama. Em que ponto? Amar o assassino. Só estou extrapolando para a gente poder entender. Amar o assaltante. Amar o estuprador. Estou aprofundando os amores. É fácil. Mas, se nós olharmos o último gesto de Cristo, qual foi o último amor que ele demonstrou na cruz? Amou os ladrões que estavam sendo crucificados do lado dele. Amou tanto que um ladrão percebeu e disse: hoje tu estarás em paraíso. E a gente tem a mania, da nossa piedade cristã, de dizer que Jesus foi crucificado entre o bom ladrão e o mau ladrão. Não é isso? A gente pensa. Eu pergunto: tem ladrão bom? São sinceros, tem ladrão bom? E ele estava morrendo na cruz, é porque ele era bom? Mas o amor de Deus é tão maior que ele conseguiu compreender o amor de Deus no último momento da vida e se converteu. Quando Jesus diz: hoje estarás no paraíso, quer dizer, se ele não tivesse morrido, com certeza a vida dele tinha sido diferente. Ou não? Mas é amar do jeito que Deus ama. Quantas e quantas exemplos nós temos na nossa vida simbolizando isso? O Papa João Paulo II foi tentativa de assassinato, foi na prisão para perdoar o que tentou matar ele. Algumas vezes a gente vê como feitos extraordinários no Fantástico as famílias que vão às cadeias perdoar as pessoas que mataram os seus entes queridos. Entende aqui com uma reportagem grande? Mas se a gente for ver para a nossa espiritualidade cristã, e se formos vivenciar, por isso eu disse que essa música a gente achar que é besteira, mas não é. Amar como Jesus amou, é isso. Só que, como Jeremias, Deus nos pede: eu quero modelar o seu coração. Se você aceitar, eu vou transformar você. E você vai ser o meu espelho, vai ser a minha imagem. A imagem que eu quero de você. A imagem que eu quero que você mostre para os outros. Não a imagem que eu quero mostrar para os outros. Não é o que eu quero ser. Poxa, o Oscar quer ser isso, então eu acho que Deus quer que eu faça isso. Não. O que é que Deus quer que eu faça? Uma das coisas na minha vida, que me conhece faz tempo, até eu me lembro, eu era muito calado, cantinho, estrondo. Quem me vê hoje falando demais, não vê como eu era. Caladinho, introvertido. Mas não era isso que Deus queria de mim. E a gente vai aceitando a transformação de Deus, lenta, gradual. Eu me lembro muito bem, só para citar, uma vez a gente estando conversando com um quadro amigo nosso, ele estava em Coca, e o pastor falava muito, o Rebouço, o pessoal lá conversando, e o pastor, sabe o que tem nada de falar? Ele não, tá bom. Mas era uma coisa que Deus veio trabalhando. O que eu estou explicitando?
Deixe-se modelar pela ação de Deus. Seja um barro na mão do oleiro. Ele lhe transforma do jeito que ele quer. Nós achamos que nós não temos condições de fazer as coisas, como eu achava na minha adolescência, e nós vamos ver que isso é mentira. Deus nos dá a grande força de transformar. Agora precisa que eu responda a pergunta feita a Jeremias: você deixa eu agir na sua vida? Eu vou deixar Deus agir na minha vida e me transformar do jeito que Ele quer? Que eu seja uma pessoa do jeito que Ele quer? Não é uma pessoa piedosa, uma pessoa cheia de... Não. Deus nos quer alegres, nos quer tristes, nos quer ir nas festas, nos quer em todo canto, do jeito que Ele quer. E para que a gente possa compreender, nós vamos ver Jeremias 27. 20, versículo 7. Tu me seduziste, Yahvé. 7. Versículo 7. Tu me seduziste, Yahvé, e eu me deixei seduzir. Tu te tornaste forte demais para mim. Tu me dominaste. Sirvo de escárnio todo dia. Todos zombam de mim, porque sempre que falo, devo gritar, devo proclamar violência e opressão, porque a palavra de Yahvé tornou-se para mim opróbrio e ludíbrio todo dia. Certo? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E as pessoas começam a olhar para a gente de um modo diferente, porque a palavra de Deus não me faz calar. Se eu ver uma injustiça, nós dizemos que nós somos espelho da justiça para os outros, mas se no meu trabalho alguém está sendo injustiçado, eu vejo e me calo, onde está a minha espiritualidade? Só na igreja? Se eu vejo uma injustiça dentro do meu condomínio, com os empregados ou com qualquer pessoa, e eu me calo, aonde está o meu exercício da verdade? Então eu tenho que me deixar seduzir, e a palavra de Deus vai me fazer uma pessoa questionadora. Isso está errado, não pode. E nós às vezes nos calamos. Está aí o Congresso tentando aprovar a lei do aborto. Os padres, os bispos gritam que não pode. E nós, o que fazemos? Tem tanta injustiça que a gente vai vendo no dia a dia. Quando nós temos a espiritualidade bem profunda em nós, bem viva em nós, naturalmente essas coisas vão nos saltar aos olhos. Às vezes nós não enxergamos as injustiças, às vezes nós não enxergamos as maldades dos outros, porque às vezes nós não estamos seduzidos completamente por Deus. Não nos deixamos transformar como vaso na mão do oleiro. E na hora que o vaso fica do jeito que o oleiro quer, ele vai fazer aquilo que o oleiro quer, a função. Se ele me faz um vaso tipo panela, eu vou ajudar a assar a comida. Se ele faz um vaso tipo um pote, eu vou acumular água para matar a sede. Eu vou exercer a função da qual eu fui convidado. Então, se eu não estou sendo exemplo de justiça para os outros, se eu não estou denunciando as coisas erradas, eu estou não refletindo o amor que Deus me dá. Então, que gerar a espiritualidade, obrigatoriamente, gera questionamento. Não tem aquela pessoa que tenha uma verdadeira espiritualidade que não questione, que não fale, que não tire. Se nós voltarmos ao início da igreja, qual foi o primeiro concílio que a igreja tem? O primeiro concílio que teve, nós já tivemos o concílio de Trento,
Tivemos o Concílio Vaticano, primeiro, segundo. Qual foi o primeiro concílio da igreja? Você lembra? Concílio de Jerusalém. Qual foi o tema do concílio? Gentios, mas exatamente o que? A circuncisão. Paulo estava pregando para os gentios, né? Os povos que não eram hebreus. E o povo hebreu achava que, poxa, se você quer se converter, você tem que ser circuncidado. E Paulo disse, não. A conversão passa no Espírito. A circuncisão já foi na época de Moisés. Hoje, com a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos que evoluir. E a igreja conversou, rezou e viu. E realmente tinha que emagrecer. Ou seja, quando a gente exercita a nossa espiritualidade, nós questionamos com firmeza as coisas que precisam ser mudadas. A igreja recentemente nos ajudou a isso, quando o Bem Aparecida nos pede que as nossas pastorais se convertam, que nós não façamos uma pastoral de, como você lembra como é que a pastor diz? Que as nossas pastorais não sejam de conservação, não conservar o mesmice, não ficar parado naquilo que tá assim, tá bom, vamos ficar. Não, nós temos que evoluir. Então é isso que a espiritualidade nos dá, que eu possa ser uma pessoa que questiona, não por questionar, mas porque o Espírito me ajuda a ver as realidades que precisam melhorar, a ver as coisas que precisam modificar. E aí eu vou ter o exercício real da minha espiritualidade, do meu ser. Na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 15, ele diz um versículo. Nós vamos... Eu sou o que eu sou porque Deus me transforma. Eu não sou porque eu quero ser. Essa é a diferença do cristão do mundo. Eu tenho que ser um pedreiro pela graça de Deus, um bom pedreiro. Eu tenho que ser um médico pela graça de Deus, um bom médico. Eu tenho que ser um comerciante pela graça de Deus e viver lá. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Por isso, Deus nos fala na primeira carta ao Timóteo, versículo 14: não descuides do dom da graça que há em ti, porque é essa graça que vai me ajudar a me transformar, a eu ser uma pessoa diferente. Ok? Vamos ter agora uma dinâmicazinha lá fora, ok? Mas antes de sair, alguém tem uma pergunta? Do exercício, Eu tenho uma pergunta, é o seguinte. Você falou agora, me tocou muito, porque acontece uma coisa comigo quando eu vou distribuir a comunhão. Eu sinto a alegria que eu não consigo deixar de ficar rindo. Eu pelejo para ficar sério, porque eu penso que o povo vai dizer assim, está pensando que parece que não está fazendo com seriedade. Mas é uma coisa assim em mim que eu não sei o que é que acontece. Eu sei o que é o Espírito Santo. E eu tinha uma dúvida que eu ia até trazer para o Padre Francisco, porque eu estava pensando que eu não estava fazendo corretamente. Nem sei se é uma dúvida, mas me deixa. É uma
postura, né? Mas é que nós vimos lá, nós temos que fazer tudo com alegria, não com piada, mas com alegria. Servir, distribuir o corpo de Cristo com alegria. O corpo de Cristo, meu irmão, alegre, para que ele se contamine com a nossa alegria. Você bota o corpo de Cristo, o cara, vixe Maria, eu vou me vai embora. Eu tenho que transformar as pessoas com alegria, é isso. Não é rico com uma piada, não é a alegria que eu tenho que contagiar a igreja. A igreja tem que ser alegre, um canto feliz, um local de felicidade, de convívio com alegria. Isso é uma pergunta. Então a questão é como conciliar essas duas coisas na mesma medida. Perceber que a minha religiosidade deve me levar realmente à espiritualidade, que é a prática concreta do Evangelho, da vivência do amor de Deus. Também que nós devemos vivenciar a espiritualidade, além da nossa ação na igreja, tem que vivenciar também na nossa família, lá onde a gente trabalha. Existem diferenças na família e onde a gente trabalha, mas a gente nunca deixar tocar no coração da gente. Nunca deixar manifestar no coração da gente ódio, revolta ou condenação. Porque você vê, Jesus foi esbagaçado antes de ser morto para a cruz. Teve o coração e o peito sangrado. A cabeça dele foi sangrada pela coroa de espinhos. Mas antes de morrer ele disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então a espiritualidade nós devemos vivenciar em todas as ações da nossa vida, aonde a gente estiver. Alguma pergunta mais? Algum questionamento? Ok? Então, estamos perto de encerrar. Vamos fazer uma dinâmicazinha lá fora. Tá? Vocês vão saindo aqui, cada um vai receber um presente, daqui a pouco a gente explica. Vamos se sentar lá fora nas cadeiras. Hoje precisa melhorar. Rompe, e Deus vai cumprir as nossas orações. Então vamos cantar, rezar. Vamos lá, todos juntos. Eu quero ser Jesus amado, como vaso nas mãos de oleiro. Faz-me de novo, eu quero ser, um vaso novo. Mas para que eu possa romper a minha vida e me tornar um vaso novo, eu tenho que plantar a semente no meu coração da mudança. Eu tenho que romper com tudo aquilo que já foi construído em minha vida, para que eu possa ser transformado por Deus. Por isso a nossa vida está nas nossas mãos agora. Cada um olha para esse feixe de trigo e vai ver que é a sua vida até hoje, aquilo que você construiu até hoje, a sua história desde criança com a sua família, os seus pais, os seus irmãos, a história da sua conversão, da sua chegada até a igreja. Tá tudo, olha, pode olhar para esse feixe e a sua história. Só que Deus nos pede que nós rompemos essa vida. Por isso, convido a cada um de nós agora a debulhar esse trigo, tirar as sementes e botar na mão. Podem fazer devagarinho, podem ir dedilhando, ou até cantando também, e debulhando o trigo. Eu quero ser, vão debulhando e cantando. E lembrando, esse semente, pode ir cantando que eu vou refletindo com vocês. Essa semente que eu estou tirando agora é a minha infância, é minha adolescência, minha juventude, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que ajudou a me construir o que eu sou hoje. Aí bote a semente na sua mão e olhe o seu nascimento, a sua vida no interior, a sua vida na cidade, o seu estudo, o seu colégio,
a sua formação religiosa. E essas sementes que estão na mão agora, também vamos cantando agora e vamos, cada um lentamente, vamos vir e vamos plantar nos jarros. Cada um coloca semente, todo mundo coloca a semente da sua vida no jarro. E vamos então plantar. Olha aqui, levantando e volta. Eu quero ser Jesus amado, com um vaso nas mãos de um olho, só uma semente. Tire a vida, pode cavar, faz o que quiser no jarro. Plantem a semente da sua vida. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, com um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, com um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos nós rezando. Eu quero ser Jesus amado, com um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. A partir do momento que eu plantei a semente, eu volto para o lugar e começo a interiorizar. Jesus amado, pedindo a Jesus nos transforme a nossa vida. Com um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, com um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Só na musical, agora vamos interiorizar, fechar nossos olhos realmente. Por isso que eu trouxe aqui, realmente cada um fez para que a gente possa ter a dinâmica, né? Baixa a nossa cabeça, fecha os olhos. E vamos lembrar o que nós plantamos, cada um tem seu coração. Nós pomos a nossa vida, a minha infância sofrida, as incompreensões que eu tive. Meu pai não me compreendeu, minha mãe não me compreendeu. As chateações que eu tive depois da minha adolescência, as confusões que eu possa ter gerado, uma transformação, a decisão da profissão, ou converter-se para a igreja, tudo nós entregamos na mão de Deus. E hoje nós pedimos: Senhor, transforma
a minha história, ela não é perdida. Eu sou o que sou hoje pela história que eu tive, mas transforma a minha vida, para que eu possa viver a espiritualidade como tu queres. Que eu seja a partir de agora transformado por ti. Que eu possa dar fruto na minha vida do jeito que tu queres. Que eu seja o cristão que tu queres. Que eu seja o ministro do jeito que tu queres, com a alegria que tu queres. Então vamos olhar para nós, dentro do nosso coração, e cantar em oração, pedindo que Deus transforme a nossa vida, nos transformando em verdadeiros cristãos que amam do jeito que Jesus amou. Então cantemos agora lentamente, em oração. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, com que minha vida faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Podemos ir cantando, abrindo nossos olhos. Eu quero ser, vendo que a nossa vida está sendo Jesus amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, com que minha vida faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Bom, podemos abrir nossos olhos e ver o que se transformou a nossa vida. Nós plantamos a nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude, nossa conversão, e Deus frutificou. Quando eu me deixo transformar, e Deus faz diferente, um é mais alto, um é mais baixo, um está inclinado, outro não está, pela vontade de Deus. E é isso que a convivência espiritual nos traz. Eu não posso esquecer o que eu já fui. Eu tenho que construir o presente em cima da que eu já fui. Por isso nós plantamos a nossa vida passada, para que eu possa ser missionário do amor e ser transformado do jeito que Deus deseja. É isso que nós somos convidados ao viver a espiritualidade de ministros extraordinários da Eucaristia, é demonstrar na nossa vida a ação de Deus. Que Deus possa me ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Que eu possa ser enxergado pela comunidade, que eu era desse jeito, eu sou ruim hoje ainda, mas eu era melhor. Eu fui transformado pela palavra de Deus, que vai me ajudando a ser cada dia mais, e aí transformado. Podemos ser esses feixes transformados por Deus. Nós somos esse feixe de trigo. Ele não é uma coisa simples. Ele nos convida à missão lá fora. A transformação, essa música que nós já conhecemos também, mas nós vamos ver o que, às vezes nós cantamos nas celebrações, mas o que realmente nós somos convidados a fazer a partir de agora. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudar em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudar em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva
são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Vocês, toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Hoje precisa melhorar, rompe, e Deus vai atender as nossas orações. Então vamos cantar, rezar. Vamos lá, todos juntos. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Mas para que eu possa romper a minha vida e me tornar um vaso novo, eu tenho que plantar a semente no meu coração da mudança. Eu tenho que romper com tudo aquilo que já foi construído em minha vida, para que eu possa ser transformado por Deus. Por isso a nossa vida está nas nossas mãos agora. Cada um olha para esse feixe de trigo e vai ver que é a sua vida até hoje, aquilo que você construiu até hoje, a sua história desde criança com a sua família, os seus pais, os seus irmãos, a história da sua conversão, da sua chegada até a igreja. Está tudo, olha, pode olhar para esse feixe e a sua história. Só que Deus nos pede que nós rompemos essa vida. Por isso, eu convido a cada um de nós agora a debulhar esse trigo, tirar as sementes e botar na mão. Podem fazer devagarinho, podem ir dedilhando, ou até cantando também, e debulhando o trigo. Eu quero ser. Vamos debulhando e cantando. E lembrando, esse semente, pode ir cantando que eu vou refletindo com vocês. Essa semente que eu estou tirando agora é a minha infância, é minha adolescência, minha juventude, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que ajudou a me construir o que eu sou hoje. Mas bote a semente na sua mão e olhe o seu nascimento, a sua vida no interior, a sua vida na cidade, o seu estudo, o seu colégio, a sua formação religiosa. E essas sementes que estão na mão agora, também vamos cantando agora e vamos, cada um lentamente, vamos vir e vamos plantar nos jarros. Cada um coloca semente, todo mundo coloca a semente da sua vida no jarro e vamos então plantar. Olha aqui, levantando e volta. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos de um ouro. Só uma semente. Tire minha vida, pode cavar, faz o que quiser no jarro. Plantem a semente da sua vida. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser
vaso nas mãos de um oleiro, molde minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos nós rezando, eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, molde minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vocês compreenderam o que é verdade, a oferta que nós estamos fazendo? Nós cantamos isso na celebração algumas vezes, mas assim, às vezes a gente vai cantando, celebrando e esquece de rezar. E o que nós fizemos hoje foi nada disso. Toma, Senhor, a minha vida e transforma em missão. Não existe vivência da espiritualidade se eu não ponho em prática, se eu não boto a serviço dos outros. Eu tenho que transformar a minha vida para que ela transforme. E se nós observarmos, muitos grãos se transformam no pão, muitos cachos se transformam no sangue. É a união, a vivência da espiritualidade em conjunto. Não é sozinho, não sou eu que tenho espiritualidade. Nós construímos a espiritualidade. Nós é que somos convidados a transformar. E é isso que nós temos que levar. E lembrar a pergunta. Deus nos pergunta: posso transformar a tua vida do meu jeito? Você quer ser o barro na mão do oleiro? E é isso que Ele nos ajuda. Não adianta de vir para um retiro e para uma coisa sem que a gente nos transforme cada vez mais. Então, essa foi a intenção que nós trouxemos quando nos questionaram sobre viver a espiritualidade. E viver a espiritualidade da minha missão na minha vida. Então, eu espero ter ajudado a que a gente possa continuamente nos transformar, cada dia, para tornarmos santos como o Pai nos deseja.